Mais uma vez, eu saúdo você que está nos assistindo, que está conosco. E agora peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Vamos continuar a nossa meditação no livro de Abacuque. E eu quero que você leia comigo o capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 6, não sem antes nos posicionarmos aqui em relação ao texto e em relação ao momento, né? Nós estamos meditando aqui no livro de Abacuque por conta de estarmos fazendo a exposição nesse livro. Já desde o mês de março, temos visto a profecia de Abacuque, que tem aspectos extremamente peculiares e extremamente importantes para os dias que nós vivemos. Porque Abacuque estava enfrentando não uma peste ou uma doença, mas estava enfrentando um tempo de julgamento do Senhor. Nós já vimos isso bastante nas meditações anteriores, mas nós chegamos na última meditação ao cerne do livro de Abacuque, que é o versículo 4 do capítulo 2, que diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, aqui está o centro da pregação e da mensagem de Abacuque. E sabemos que essa mensagem de Abacuque, ela é muito mais uma oração a Deus, muito mais uma expressão de um profeta pastor, de um profeta que se preocupa com o seu povo, que se preocupa até mesmo com o pecado e a desobediência do seu povo, e se apresenta diante de Deus buscando respostas. Eu acredito que nós, nesse momento de pandemia, temos buscado também respostas diante de Deus. E a resposta é essa. Versículo 4 é o centro da profecia de Abacuque, em que nós descobrimos pela profecia que há apenas dois tipos de pessoas que passam pelas calamidades. As pessoas que enfrentam a vida do ponto de vista da fé em Deus e as pessoas que enfrentam a vida do ponto de vista de uma distância de Deus, ou de alguém que demonstra incredulidade e não fé ou credulidade. Esses dois elementos ou esses dois aspectos das pessoas, ou trazendo para os nossos dias, as duas formas de nós nos posicionarmos em relação à vida, seja qual for a situação, mas principalmente em relação à pandemia, podemos passar com fé ou sem fé. Podemos passar no grupo que é simbolizado pelos humildes, aqueles que vivem por causa da fé que Deus colocou em seus corações e pelo resultado dessa fé, ou como o soberbo, que aqui representa todo o grupo de pessoas que não confia em Deus as suas vidas. Bom, você pode estar pensando aí, mas o pastor Marcelo já começou pegando pesado, porque será que existem pessoas que não consideram Deus? Claro que existe, a gente sabe. Mas não são apenas os ateístas que não consideram Deus. São as pessoas que, ainda que digam que acreditam em Deus, são as pessoas que, ainda que demonstrem socialmente ou religiosamente, ritualisticamente algum tipo de fé em Deus, a sua vida não confirma esse tipo de fé, ou não confirma que estão vivendo realmente debaixo da confiança e da fé em Deus. E é sobre isso que o texto fala a partir do versículo 6. A partir do versículo 6, Deus está dando uma resposta a Abacuque de que o ímpio, ou o soberbo, ou o povo babilônico, chamado aqui no texto de caldeus, aqueles que viriam para trazer o juízo de Deus e desterrar a nação de Judá, portanto trazer a tragédia para o meio do povo, esse povo seria julgado. Esse povo estaria debaixo do julgamento de Deus,
de acordo com as suas obras. E é isso que nós vamos ver. A partir do versículo 6, nós vamos ver 5 ais, ou 5 condenações de Deus, 5 assertivas de Deus para o profeta acerca dos ímpios, dizendo: olha, os ímpios não prevalecerão por causa desses aspectos. Vamos ver quais são eles. A partir do versículo 6, eu gostaria de convidar você a ler comigo. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, primeiro, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele, segundo, que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Terceiro, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quarto, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomardes o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Quinto, ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu queria orar com você, mais uma vez, e pedir a bênção do Senhor sobre essa meditação, para que ela traga paz e salvação ao teu, ao meu, aos nossos corações. Pai Santo, Deus eterno, eu louvo, glorifico e exalto o teu santo e excelso nome. E te agradeço, ó Deus, pela leitura e pela instrução de vida que há na tua palavra. Que o Senhor nos dê bondade, da tua bondade. Que o Senhor nos dê amor, do teu amor. Que o Senhor nos dê misericórdia, da tua misericórdia,
para lidarmos com assuntos tão difíceis, dos quais somos inteiramente culpados, todos nós. Então não nos deixe, ó Deus, cair na arrogância ou no julgamento do próximo. Antes, que o nosso coração possa fazer o julgamento de si mesmo e todos nós cairmos diante do Senhor em arrependimento, em contrição e em profunda adoração e alegria pelo que fizeste por nós. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe na porção lida da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é importante nós notarmos que o texto está falando de povos ou de pessoas representadas. Primeiro, pelo justo, segundo, pelo arrogante. Certamente o justo é aquele que representa a nação de Judá. É aquele que representa a nação escolhida do Senhor, porque essa nação foi justificada pela fé. Foi salva pelo Senhor, não por causa dos seus méritos, ou porque exerceu primeiramente a sua fé para que o Senhor olhasse por ele. Mas foi salva porque o Senhor a deu a fé, porque algumas traduções, como a gente viu na última meditação, pela minha fé viverá. Então, o justo aqui representa um povo inteiro que se dobra à salvação. Salvação dada a nós, de graça em Cristo Jesus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você deve fazer isso. Porque se você está pensando nisso, é porque Deus colocou essa fé em seu coração. E se Ele colocou, a gente deve aceitar. Deve se dobrar diante dela e viver em novidade de vida, viver para o Senhor. Mas o texto também fala de um outro grupo de pessoas que é representado pelo arrogante. O arrogante aqui, provavelmente, Abacuque está sendo referido aqui por Deus, e quando se refere sobre ele ao Senhor, está se referindo ao rei dos caldeus. Está se referindo ao líder de uma nação ímpia, de uma nação cruel, de uma nação que existia para fazer o mal e que era símbolo aqui na Mesopotâmia antiga, um símbolo de toda a perversão, de toda a corrupção, de toda a violência, de todos os distúrbios que poderiam ser causados numa sociedade, porque era justamente a nação que estava em voga. Era a nação que estava conquistando no final do século VII, início do século VI antes de Cristo. Bom, a história nos conta que esse povo caiu. A Babilônia caiu. Não apenas lá no ano 539 a.C., quando ela também foi tomada, mas a própria promessa da palavra de Deus, quando João está no Apocalipse, como nós vimos hoje pela manhã no culto, diz lá o texto que João do céu vê numa espécie de cumprimento do plano de Deus que caiu a Babilônia, caiu com todos os seus males, toda a sua prostituição, toda a sua impureza. Deus deu vitória. Então, a vitória que Deus dá sobre o mal, ela acontece em dois momentos sempre na vida do cristão. No momento atual, porque o cristão, uma vez salvo e uma vez realmente compreendido o poder de salvação do Evangelho, ele não vive mais para o mal. Ele não é mais obrigado a receber as instruções da besta, aquele sinal que representa o pensamento do mundo atual, que é contrário à vontade de Deus, vide corrupção, vide opressão do pobre, vide arrogância, vide violência doméstica, vide opressão da mulher, qualquer outro tipo de maldade. O cristão não é mais obrigado a viver debaixo do jugo do pecado. Como Agostinho disse lá no 4º século depois de Cristo, agora eu posso não pecar. Por quê? Porque eu fui salvo pelo poder regenerador que há no sangue de Jesus. Pois bem,
Mas a maldade a gente sabe que continua. A Babilônia caiu no ano 539 a.C., mas a gente continua vendo problema hoje. A gente continua vendo prostituição hoje, a gente continua vendo corrupção, a gente continua vendo opressão, a gente continua vendo o mal. Então, quando João vê a queda da Babilônia no Apocalipse, ele está vendo essa queda cósmica total, que também é prometida pelo Senhor. Então, o texto vai nos dizer como Deus julga e como Deus odeia os pecados de um povo pagão, ou de um povo incrédulo, de um povo soberbo, porque a incredulidade gera necessariamente arrogância no coração. O que é, senão uma pessoa que vive sem a possibilidade da existência de Deus, uma pessoa que vive por si mesma? Que no fundo, em quem ela confia é no seu próprio coração, é nele próprio. Então a arrogância, a soberba acompanha a incredulidade de forma inseparável. Mas o Senhor mostra o julgamento para o soberbo, para um povo incrédulo, um povo que vive longe do Senhor. Mas é importante nós notarmos aqui no início do texto, é que só há essas duas possibilidades. Quem diz isso sobre esse texto é o Dr. Martin Lloyd Jones, no livrinho sobre o livro de Abacuque, do temor à fé. Como que nós passamos do medo das circunstâncias a uma vida de fé, mesmo no meio das circunstâncias desfavoráveis. E ao falar sobre esse texto, o Dr. Lloyd Jones, ele diz que só há duas possibilidades de você viver na vida: com fé ou baseado na incredulidade. Então, esses dois tipos de pessoas são apresentados aqui no texto, mas Abacuque está profetizando junto ao Senhor na sua oração e junto ao seu povo, para que o povo continue fiel, continue crente, continue com fé, continue vivendo por aquilo que Deus lhe deu. Ah, como essa palavra é importante nesses dias. Como é importante a gente vir aqui para o culto, os irmãos e as irmãs que estão aqui na frente, louvando ao Senhor, porque nós estamos dizendo para você, vale a pena crer no Senhor, mesmo no meio dessa pandemia, vale a pena continuar vivendo pela fé. Pois bem, mas a meditação de hoje, eu quero passar bem rápido por ela, é um texto, como eu disse na oração, bastante difícil de nós lidarmos por conta de tratar de pecados nominados, pecados do dia a dia, pecados que a gente vê acontecer dentro da nossa casa, pecados que, quando não ocorrem pelas nossas mãos, ocorrem dentro dos nossos corações. Então, nós vamos ver que Deus julga o mal para mostrar que vale a pena viver pela fé. Ele julga o mal no presente e no futuro para garantir aos seus filhos e filhas que nós podemos continuar fiéis ao Senhor, porque o justo viverá pela sua fé. Mas esse texto também nos mostra, queridos, dentre outras coisas, que Deus se importa com aquilo que não é religioso. Deus também se importa com os nossos males do dia a dia. Deus se importa com as circunstâncias que às vezes parecem não ter absolutamente nada a ver com o tema da religião ou o tema da fé em Deus. Vamos ver. Veja o primeiro ai, o primeiro lamento ou o primeiro julgamento. A ideia aqui desses ais é aquela dor profunda. Ou seja, Deus está olhando aqui no versículo 6, ele está primeiro chamando a um provérbio. Esse provérbio, ele diz, ai daquele... Não, o provérbio, no versículo 6, ele diz um dito popular, que é o dito do zombador. Ele está dizendo que aquele que hoje faz o mal,
Logo, logo ele vai receber esse mal, ele vai ser zombado. E aí ele começa dizendo sobre os ais, ou sobre as dores que os ímpios vão sofrer por viverem uma vida de soberba. O primeiro deles é o mal da usura, ou o mal daqueles que acumulam o que não é seu. Ele está falando dos credores, ou dos agiotas, ou daqueles que cruelmente tomam do outro, porque eles têm uma posse, mas eles tomam e pela cobrança excessiva de juros, eles vão tomando aquilo que é do outro, portanto, eles usufruem daquilo que não é seu. Há um jogo de palavras muito interessante aqui no hebraico, que quando ele fala que ele se carrega de penhores, tem é a mesma palavra que é traduzida por morder. Então, o usurário, aquele que explora o pobre, aquele que explora com o seu dinheiro, que empresta e depois ao tomar, toma aquilo que não tem o direito de tomar por causa dos juros altíssimos, é como se ele mordesse o outro, como se ele tirasse uma parte do outro. E Deus fala, cuidado, vocês vão ter um ai na sua vida, porque os seus credores vão se levantar contra você. Eles se levantarão, se despertarão e hão de te abalar assim como você é abalado. O que está em jogo aqui? O que está em jogo é que Deus julga o mal com o próprio mal. O mal volta para aquele que o cometeu. Não podemos achar que é inconsequente lidarmos com a vida como se Deus não existisse. E como se esse Deus não fosse bom e moralmente correto. Por isso ele colocou essa moralidade, essa correção no coração do homem para ele seguir. E não para ele se rebelar contra ela. O que acontece é que eu posso roubar, mas uma hora o preço será cobrado. Uma hora aquilo que eu mordi vai morder na minha carne. Essa ideia de retribuição é muito próxima no Velho Testamento. E é um engano a gente pensar que ela só está lá no Velho Testamento. O Senhor Jesus contou a parábola do credor incompassivo no Novo Testamento e ensinou que aquele a quem se lhe devia uma pequena parte, ele foi cruel, ele não deixou que a pessoa ficasse livrasse da dívida, e aí esse próprio credor vai lá junto aos verdugos, vai junto à cadeia e tem que pagar até o último centavo. O próprio Senhor Jesus mostra essa realidade. Agora, o interessante é que às vezes a gente olha para essas questões, todos esses ais, e a gente pensa, ainda bem que eu não sou agiota, ainda bem que eu não sou banqueiro, ainda bem que eu não me aproveito de um mercado cujos valores não são tão confiáveis assim, porque não dão nem o direito, às vezes, do consumidor se organizar. É interessante o que está acontecendo agora, né? Com relação aos juros, com relação ao cartão de crédito, com relação a todas as ofertas. Parece que está todo mundo no meio da pandemia percebendo que ganhavam demais. Parece que está todo mundo percebendo que o que vale a pena eu encher os meus bolsos se um vírus vem e rouba a minha vida? Que vale eu poder explorar, se a gente não pode nem sair de casa agora e alguém precisar pagar o aluguel? É curioso isso, mas, queridos, quando o Senhor Jesus fala desse ensino do credor incompassivo, o contexto ali é do perdão. Quando agora eu quero olhar aqui para um aspecto genuíno do Evangelho, quando nós guardamos aquilo que não é nosso, por exemplo, a mágoa, o sofrimento de alguém que fez algo ruim contra nós estamos, como se estivéssemos emprestando
do ódio que a pessoa fez para nós, nós estamos guardando para depois cobrar com juros. É a mesma coisa, e era isso que o Senhor Jesus ensinou nos evangelhos. Nós não podemos guardar o ódio no nosso coração, porque ele não é nosso, ele já foi colocado na cruz. Jesus já levou todo o ódio, Jesus já levou toda a traição, Jesus já levou toda a violência. A gente não precisa guardar isso no coração para a gente poder sofrer depois, e esse ódio, essa mágoa, vir depois e morder a nossa carne. Então, queridos, aqui um primeiro aspecto dos ais contra os caldeus. O segundo é o aspecto da corrupção, mas não de uma corrupção qualquer, é da corrupção que ostenta. Diz aqui: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, você tem o aspecto da ostentação. Você tem um aspecto de ainda que por meios ilícitos, né, bens mal adquiridos, ainda que por meios ilícitos, eu coloco a minha casa num grande lugar, ou seja, num lugar de destaque. Só que o segundo aspecto é que eu acho que eu preciso fazer isso para ter proteção da minha família, para ter proteção da minha vida, para ter proteção da minha iniquidade. Ele diz, a fim de livrar-se das garras do mal. Então o ímpio é aquele que é ímpio com um profundo desejo de segurança. Um profundo desejo, a ideia aqui é que ele está protegendo a casa, é como se ele estivesse protegendo a sua história, como se estivesse protegendo a sua dinastia, como se estivesse protegendo a sua posteridade. Você não tem que ter essa preocupação, querido. Nós não temos que ter essa preocupação, porque Deus cuida de nós. O ímpio é aquele que se deixa levar pela corrupção, porque ele acha que com um salário digno, porém baixo, ele não vai dar conta de sustentar sua família. Ele não vai conseguir jamais ter férias dignas com os seus queridos. Ele não vai conseguir deixar um legado para os seus filhos. Gente, que loucura é essa? Mas é isso que acontece. O ímpio, ele adquire bens de forma errada para se proteger, mas o fim dele não é o melhor, porque a própria parede da casa dele vai cobrar. Uma hora, a certa altura, ele vai olhar lá para as vigas, essa é a figura aqui, né? A trave vai lhe responder do madeiramento, versículo 11, a pedra vai clamar, no sentido de que aqueles bens que eu produzi, fruto da corrupção, vão vir e vão ser cobrados. Veja o que aconteceu com Zaqueu, que era um desses corruptos, um desses coletores de impostos, que maltratavam o outro e que roubavam enquanto cobravam. Ele vem e fala para o Senhor Jesus: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar algumas vezes mais do que eu roubei. Veja o que acontece, queridos irmãos e irmãs, com o coração que se dobra diante do Altíssimo, com aquele que rejeita uma vida de incredulidade e passa a viver pela fé. Ele confia de que do fruto do seu trabalho e das suas mãos ele comerá. Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai dar uma educação digna para os seus filhos. Confie no Senhor. Esse é o convite da palavra de Deus. Terceira dor dos ímpios é aquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Nós vivemos uma vida em que a violência e a iniquidade imperam. Mais do que nós às vezes poderíamos suportar. Sabe o que acontece com a gente? É que às vezes a gente já está tão acostumado que a gente olha os índices e a gente é como se eu vou só fazer a minha cerca, vou fazer a minha proteção e eu vou cuidar, cada um cuida de si, porque o mundo está perdido mesmo. Mas esse não é o padrão de Deus para nós. O padrão de Deus para nós não é que crianças tenham como seus heróis os traficantes. O padrão de Deus para nós não é
que quando não dermos conta de lidar com os nossos problemas e partirmos para a violência, a gente achar que esse é o caminho que tem que ser, porque o outro estava errado. O padrão de Deus para nós não é a gente se afastar da vontade de Deus, da ética, do bem e fazer o que é errado, seja por qualquer que for o motivo. Nós não podemos esquecer, queridos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, odeia a iniquidade. E o texto nos dá um consolo e um conforto, que ao mesmo tempo é um alento para a turma da fé e um desespero para a turma da incredulidade. Ele diz: pois a terra, glória a Deus, se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que o texto está dizendo? Está dizendo que a iniquidade vai acabar. Você pode roubar hoje, você pode ser violento hoje na sua casa, mas isso vai acabar. O Senhor vai fazer com que a glória dele e o conhecimento dele alcance a terra como as águas cobrem o mar. Portanto, o mal vai ser vencido. Você não foi feito para isso. Nós não fomos feitos para resolver as coisas do nosso modo. Do jeito que, é o que dava para fazer, então a gente fez daquele jeito. Não! A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, Deus há de separar todo o mal e lançar no lugar do mal, para que a glória de Deus e o conhecimento de Deus tomem conta do que está por aí. E aí o meu convite para você, sabe o que é? É para a gente se antecipar. Vamos para junto do Senhor. Vamos colocar o nosso coração confiando em Deus. Se a gente tem caminhos tortuosos, se a gente tem caminhos difíceis, a gente pode hoje se arrepender e se colocar diante de Deus. O quarto ai da Babilônia está no versículo 15. Ele diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. O pecado aqui é o pecado da Babilônia, né? Conforme o texto de Apocalipse diz, quando fala lá no capítulo 14, que caiu a Babilônia e toda a sua prostituição, o texto está falando aqui de pessoas desregradas, seja na bebida, seja no sexo. Pessoas que são escravas da carne, pessoas que estão dispostas a viver pelo prazer, custe o que custar, sem pensar sequer em qualquer tipo de consequência. Por que consequência? O corpo é meu, a vida é minha, eu bebo quanto eu quiser, eu faço sexo quantas vezes eu quiser, com quem eu quiser, do jeito que eu quiser, não me importa. E qual é o ai para esse tipo de pecado? Veja que o pecado da bebedeira está totalmente associado ao pecado da prostituição e o pecado sexual. E aí, se a gente tiver alguma lembrança disso com eventos ou situações em que o álcool ou as drogas são usados como artimanhas para que pessoas sejam violentadas sexualmente, nós não estamos muito longe do tempo de Abacuque. Não estamos muito longe do 6º século antes de Cristo, quando essas coisas já aconteciam. Não é nada novo isso. Você que é mais velho, você que é vovô, está lá na casa dos seus 80, dos seus 90 anos, que possa estar ouvindo essa mensagem, não pense você que a moçada de hoje está mais pervertida do que antes. A bebida e o sexo andam juntos. Mas veja a condenação de Deus e a esperança que há no texto. Serás farto de opróbrio em vez de honra. É interessante que quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a nossa virilidade
ou a nossa esperteza, o nosso status social é dado justamente nesse contexto. No contexto do tabagismo, no contexto da bebida, no contexto do sexo fácil, ou seja, o tal dos besteiróis americanos de Hollywood mostram exatamente essa realidade. Ou seja, o fera, o top, é aquele que a sua honra se prende a esses aspectos. Mas o texto diz, você vai ter a vergonha, você não vai ter honra. Ao invés da honra que você buscava na bebida e no sexo, você vai ter a vergonha. Porque chegará a sua vez de tomar não o cálice de uísque, mas o cálice da ira do Senhor. Agora tem uma notícia muito boa para nós. A gente não precisa tomar o cálice de uísque ou participar de orgias buscando honra para que nós tenhamos honra até que venha o cálice da ira do Senhor. Sabe por quê? Porque esse cálice da ira do Senhor, alguém já tomou por nós. Eu acho que acabou ali a projeção do Instagram, acho que tem que fazer outra, né? Alguém já tomou por nós. Alguém já fez esse caminho. Quando o Senhor Jesus estava no Monte da Prensa, no Jardim das Oliveiras, onde as azeitonas são prensadas para que se faça o azeite, ele sentiu a sua alma presa, porque ele estava prestes a experimentar todos os pecados da humanidade. Ele disse para o Senhor, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Nós não precisamos esperar chegar o dia de tomarmos o cálice da ira do Senhor, porque esse cálice já foi bebido. O nosso pecado já foi julgado e condenado. Agora nós podemos viver em novidade de vida. Nós não precisamos escolher a violência, nós não precisamos escolher a artimanha, não precisamos escolher nos jogarmos até as últimas consequências ao pecado. O último ai dos caldeus é o ai religioso, ou o ai da religiosidade vazia. Versículo 19 diz, ai daquele que diz, a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Ele está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego algum. Eu sei que às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas com a religião, ou com os ritos, conforme nós aprendemos na infância. Mas Deus está condenando aqui os caldeus, e era interessante que os caldeus, ao tomar uma aldeia, ao tomar uma nação, eles tomavam juntamente as suas relíquias religiosas e traziam tudo para o templo pagão, para que ali fosse feito ou estabelecido uma nova forma de religião. Veja a situação de Daniel e os seus amigos. É desse tempo aqui que nós estamos falando, é o mesmo tempo de Daniel. Nessa turma aqui que vai ser julgada, nesse pessoal que os caldeus vão vir como julgamento de Deus e serem levados cativos para a Babilônia, Daniel vai junto com a sua turma lá. E lá eles são impelidos a deixarem o seu Deus, o Deus vivo, o Deus de seus pais, para adorarem ao Deus dos caldeus. Uma pegadinha aqui, né? Com as palavras. E Deus condena isso. É verdade, queridos, Deus é um Deus ciumento. Ele não gosta de dividir a glória dele com outros deuses. Sejam deuses feitos de madeira, sejam deuses feitos de ouro, sejam deuses feitos de expectativas dentro do coração. Sejam deuses feitos de carne e osso. Sejam deuses feitos de aço e de pintura metálica com um símbolozinho de Ferrari na ponta.
qualquer tipo de Deus. Deus não divide a sua glória. Ele não divide a sua exclusividade na adoração. Por isso é que o primeiro mandamento dado por Deus por intermédio de Moisés para que o povo vivesse realmente em liberdade foi: não terás outros deuses diante de mim. Mas a condenação aqui está em você confiar que o seu cuidado, que a sua instrução, que aquilo que você precisa para viver venha de outro, senão do Deus eterno, do Deus vivo, do Deus Salvador. E nós, ao olharmos para esse ai dos caldeus, nós precisamos ver qual a resposta que Deus dá para essa idolatria, né? A idolatria, latria é culto, né? A palavra latria significa culto no grego. E ídolo, você já sabe o que significa. Então, é você dar culto a outros, a madeira ou a pedra. Mas isso aqui não é apenas o aspecto de você ter um santo ou algum outro badulaque em que você coloque ali um aspecto místico de divindade. Não. Mas é o fato de você realmente confiar que o seu cuidado depende de outro que não o Senhor. Qual é a resposta que Deus dá? Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É interessante como a gente interpreta errado as Escrituras, né? Durante muito tempo, na minha igreja de origem, quando eu era criancinha, e fui alcançado pela graça de Deus, tinha aquele templo, aquele púlpito, né, tipo alto, né, com um púlpito de madeira, e em cima uma Bíblia aberta e uma frase bem grande assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Às vezes me dava medo de entrar, né? Sozinho eu tinha um pouco de dificuldade de entrar no templo. Por quê? Ou então, outra forma da gente interpretar errado, né? É quando aquele presbítero assim mais rude, né? Já está meio cansado das crianças fazerem muita bagunça no templo. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nada mais longe da verdade do que esse uso inadequado das Escrituras. Não é para fazer silêncio no culto, queridos. Esse texto trata de algo muito mais profundo, muito mais extraordinário para as nossas vidas. Tem a ver o seguinte: Deus está aqui. Você não precisa confiar em outro. Deus está no templo. Você não precisa confiar no seu próprio coração. Você não precisa partir para a iniquidade. Você não precisa partir para buscar honra numa vida desregrada. Você não precisa ir para o caminho do mal, porque Deus está presente. Essa que é a ideia. Deus está no seu santo templo. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Não fique procurando pela pedra, ou pelo ouro, ou por outros ídolos que você crie no seu coração, porque o Senhor está presente. Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. É aquele que se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Trindade Santíssima está em nós, habita em nós, está no culto, quando celebramos a ceia, está no quarto, quando oramos ao Senhor em secreto Ele escuta, está na redondeza da terra, está sentado sobre a redondeza da terra, está no trono do universo, está em todo lugar. Esse é o Senhor. E é nesse que a gente deve confiar. Por isso há esperança para vivermos pela fé. Há um motivo para nós não seguirmos o caminho da incredulidade. Há um motivo para não seguirmos o caminho da soberba. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se é no sentido de acalmar o seu coração. Você está agitado? Você está preocupado? Cale-se. Cale-se diante dele. Silencie a sua alma.
acalme-se, porque o Senhor está presente. Ele é o nosso Deus. Ele pode não estar na tempestade, pode não estar no trovão, pode não estar no barulho da política, ensurdecedor às vezes, mas Ele está presente. Às vezes no vento, suave e tranquilo. É quando nos vemos cuidados pelo Senhor. Queria orar por você, orar com você aí na sua casa e dizer para você que essa é a esperança que há em Cristo. O justo viverá pela sua fé. Pela fé que Ele nos deu e nos deu a capacidade de crer. Certa vez eu ouvi de um amigo falando para um ateísta, para um ateu, dizendo assim: meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Você é ateu não porque você quer. Você é ateu porque você não pode crer. Porque Deus ainda não te deu essa graça. Mas se você está aqui comigo, está ouvindo isso, é porque Deus te deu essa graça. Creia nisso no seu coração. Abra o coração para Jesus e deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele guiar a sua vida. Vamos orar? Pai Santo, Pai Celeste, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor, sim, tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado esperança para viver. A esperança que há no Teu Filho Jesus. E nele, somente nele, somos guardados, dirigidos, guiados e muito bem cuidados. Ainda que isso tenha custado o preço do cálice da ira do Senhor, mas foi para que nós não precisássemos tomar desse cálice. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, que estão agora nos ouvindo e que estão fazendo essa oração. Que haja, ó Deus, nesses corações, arrependimento dos seus pecados, cada um deles, ou simplesmente pelo fato de terem vivido até hoje sem a possibilidade de crer no Senhor. Abra esses corações e entra, Senhor, com a Tua graça salvadora, com o Teu amor insondável e com as insondáveis riquezas de Cristo, auferidas, colhidas pelo precioso sangue do Cordeiro. Que a Tua graça e o Teu amor nos guie, nos conforte e nos ajude a lidar com esse momento desafiador que estamos passando, mas que possamos passá-lo na Tua presença e no Teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.